Olá, meus amigos. Nessa nossa terceira parte da nossa abordagem, do nosso estudo, nós vamos, claro, continuar a falar das tutelas de urgência, né? Só que agora nós vamos tratar de modo mais específico dentro do processo de trabalho. E é claro que dentre as tutelas que nós já mencionamos nas duas partes anteriores, claro que a gente vai dar um maior detalhamento, uma maior atenção para antecipação da tutela, antecipação dos efeitos da tutela. Por quê? Porque a gente sabe que na prática é a situação que se apresenta com a maior frequência, tá? E vejam só, a gente começa apontando o seguinte: a própria CLT, ela trata de dois casos de antecipação de tutela, e ela faz aquela confusão que nós já havíamos mencionado na segunda parte, a confusão entre tutela de urgência e liminar. Vamos ver. A CLT trata desse tema no artigo 659, mais especificamente nos incisos 9 e 10. Esses dois incisos, 9 e 10 do artigo 659, prevêem que o juiz do trabalho poderá conceder medida liminar, essa é a expressão usada, para tornar sem efeito a transferência do empregado que não atenda aos requisitos do artigo 469 da CLT, ou então, inciso 10, para reintegrar o dirigente sindical que tenha sido afastado ou dispensado pelo empregador. Agora vejam só, na verdade, facilmente nós podemos constatar que essas medidas liminares que a CLT menciona nada mais são do que casos de antecipação da tutela que podem ser feitos de modo liminar. Vejam só, olha o que acontece. O primeiro caso, inciso 9. O empregado transferido de modo abusivo, o que ele pretende ao ajuizar a ação é que lá no final o juiz diga que a transferência foi abusiva e venha a torná-la sem efeito. Ora, se o juiz emite logo essa ordem no início, dizendo que ele não vai ser transferido, que ele vai permanecer no local até o final do processo, na verdade o que ele quer lá no final já lhe está sendo antecipado. Embora, claro, depois possa vir a ser modificado, mas nesse momento ele já conseguiu o que ele queria lá no final, ok? E da mesma forma, quando o dirigente sindical, indevidamente dispensado ou afastado do emprego, quando ele ajuiza a ação, o que ele pretende é que lá no final o provimento lhe seja entregue para reintegrá-lo no emprego. E quando ele consegue logo de início, ele conseguiu o provimento que ele buscava ao final de modo liminar. Ele conseguiu a antecipação dessa tutela, que seria lá do final, de modo liminar, tá? Então, na verdade, são dois casos, repito, de antecipação dos efeitos da tutela. E que a CLT deixou claro, nesses dois casos, a antecipação da tutela pode ser concedida de modo liminar. E como nós já vimos anteriormente, no processo de trabalho não é diferente, também pode ser concedida posteriormente, de modo incidental ou até mesmo na sentença. Ora, é uma questão de bom senso, né? É evidente que, se o juiz pode conceder a antecipação da tutela sem mesmo ouvir a empresa, sem ouvir a reclamada, é claro que ele pode primeiro se achar mais conveniente aguardar que a reclamada apresente sua defesa e só depois decidir. Na verdade, já havíamos comentado sobre isso na segunda parte, aqui não muda absolutamente nada. Ou então, se o juiz entender, ele pode determinar, ainda sem ouvir a empresa, que o autor faça a justificação prévia e só depois, quando já em andamento a marcha processual, conceder essa medida pleiteada para reintegrar, para tornar sem efeito a transferência, etc. Mas, de qualquer modo, ainda antecipadamente em relação ao final do processo, né? Na verdade, meu amigo, na verdade mesmo, e sendo bem claro, o que a gente percebe é o seguinte: hoje, esses dois incisos mencionados, incisos 9 e 10 do artigo 659 da CLT, eles são perfeitamente inúteis e dispensáveis. Se eles forem retirados do texto consolidado, eles não vão fazer a menor falta. E eu explico por que eu estou fazendo essa afirmação. Ora, na verdade, a gente sabe que o CPC é aplicável de modo subsidiário no processo do trabalho, não é verdade? Artigo 769 da CLT. Então, independentemente desses dois incisos, 9 e 10 do artigo 659, o que acontece? O juiz do trabalho pode, em qualquer situação, não depende, repito, desses dois dispositivos, ele pode, aplicando o CPC de modo subsidiário, conceder qualquer das tutelas de urgência, de modo liminar, de modo incidental, na sentença, pouco importa.
ele pode deferir qualquer das tutelas, além desses dois casos previstos. E fica até estranho, né? Hoje fica esquisito o seguinte, apenas nesses dois casos a CLT previu a hipótese de que o juiz possa conceder liminar, porque inclusive isso pode dar margem para que algum intérprete mal intencionado, ou que não saiba interpretar mesmo, venha a sustentar que o poder do juiz de trabalho quanto às tutelas de urgência se esgota nessas duas situações especificadas na CLT. E é lógico que isso não é verdade, tá? Na verdade, qualquer tutela de urgência pode ser deferida pelo juiz, e não apenas essas duas mencionadas de modo expresso na CLT. Mas é aquela história. Por outro lado, são talvez as duas situações de maior frequência, a da transferência abusiva e a do dirigente sindical, e talvez o legislador tenha querido deixar mais claro. A gente sabe que o nosso jurista, de modo geral, ele gosta de texto expresso, ele não gosta de buscar em outro lugar ou de interpretar. Então tá aí o texto expresso, mas repito, completamente desnecessário. Continuemos nosso exemplo, vamos verificar então, tá? Vamos imaginar, agora especificamente em regra voltada para o processo de trabalho, que essa tutela de urgência, essa antecipação da tutela, ela seja deferida de modo liminar ou de modo incidental. Nesse caso, o que acontece é decisão interlocutória, não é verdade? Que não tem força para pôr fim à fase processual. E o problema é o seguinte, no processo do trabalho, ao contrário do que acontece no processo civil, as decisões interlocutórias são irrecorríveis de imediato. CLT, artigo 893, parágrafo 1º, princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Ou seja, quando se profere uma decisão interlocutória, contra ela só se pode recorrer por ocasião do recurso interposto contra a decisão final. Ora, se não cabe recurso próprio, como é que a parte poderia se insurgir contra essa antecipação da tutela concedida pelo juiz? Bom, se não cabe recurso próprio, em tese é cabível o mandado de segurança. E isso consta da súmula 414, item 2 do TST, tá? Agora, observando o seguinte, tá? Se nesse curso houve a impetração do mandado de segurança, mas aí veio a ser proferida a decisão final, aí é claro que o mandado de segurança vai perder o seu objeto, porque proferida a decisão final, essa decisão passa a ser passível de impugnação por recurso próprio, recurso ordinário, em geral, quando é a decisão de primeiro grau no processo de conhecimento, tá? Então a ideia é, concedida a antecipação da tutela, logo de modo liminar ou de modo incidental, ela pode ser atacada pela impetração do mandado de segurança. Mas se vier a ser proferida a decisão final, esse mandado de segurança perderá seu objeto e o ataque vai se dar pelo RO, ok? Atacada a decisão final pelo RO, vai ser atacada também a antecipação dos efeitos da tutela. Da mesma forma, se essa antecipação da tutela só vier a ser deferida na própria decisão final, nesse caso é claro que não é cabível o mandado de segurança. Mais uma vez, por quê? Porque a decisão pode ser atacada pelo recurso próprio. No exemplo que a gente está tratando, recurso ordinário. Agora, aí surge um outro probleminha, amigo. Vejam só. Esse recurso próprio, recurso ordinário, não tem efeito suspensivo. Só para o amigo lembrar, no processo de trabalho, conforme especifica a CLT no artigo 899, os recursos não têm efeito suspensivo. O efeito é meramente devolutivo. A única exceção está na própria CLT, né? É no caso do agravo de petição quanto à parte impugnada. Artigo 897, parágrafo 1º. Bom, então vamos lá. Como regra, os recursos não têm efeito suspensivo, mas apenas devolutivo. A gente está falando do recurso ordinário, foi o nosso exemplo, então o efeito não é devolutivo, não é suspensivo, é apenas devolutivo. Isso significa que, ainda que a parte recorra, a antecipação da tutela vai continuar a produzir seus efeitos. O bem da vida já foi entregue e continua entregue ao autor que obteve essa antecipação. E o que pode fazer a reclamada nesse caso, se ela quer atacar, se ela quer suspender os efeitos dessa antecipação? De modo mais claro, se ela quer obter efeito suspensivo para o recurso que ela interpôs. Nesse caso, a parte interessada deve obter cautelar, deve ajuizar ação cautelar inominada, tá?
Isso consta da súmula 414, item 1. Súmula do TST, 414, item 1. Como é que funciona então? Vamos supor que foi proferida a decisão final, tá? E a tutela antecipada já havia sido concedida e aí veio a ser proferida a decisão final. Ou então, a tutela antecipada não havia sido ainda concedida, mas foi concedida juntamente com a decisão final. Em qualquer dessas hipóteses, a parte deverá, se é processo de conhecimento lá do primeiro grau, a parte interessada vai interpor recurso ordinário. Então, qual seria na prática o procedimento da reclamada? Interpõe o recurso ordinário, logo em seguida, comprovando que já o interpôs, vai ao tribunal, diretamente ao TRT, e lá no TRT ajuiza uma ação cautelar inominada para tentar obter efeito suspensivo para esse recurso ordinário. Eu estou entrando nesse tipo de detalhamento, amigo, porque eu estou cansado de ver na prática ocorrer o seguinte: a parte, ela corre para o tribunal logo e ajuiza a ação cautelar inominada para pedir efeito suspensivo para o recurso. Só com um problema, ela nem recorreu ainda, nem existe recurso. Como é que ela vai poder obter efeito suspensivo do recurso se o recurso ainda não existe, tá? Então, há uma sequência lógica, mera questão de bom senso. Primeiro interpõe recurso ordinário e ao ajuizar a cautelar inominada perante o tribunal, faz-se a prova de que esse recurso ordinário já foi interposto, que é para poder tentar obter efeito suspensivo, ok? Nessa terceira parte curtinha era só isso. Na próxima parte, na última e quarta parte do nosso exame, nós vamos abordar de modo específico uma questão bem interessante que na prática gera alguma polêmica, que é a possibilidade de ser concedida de ofício a antecipação da tutela no processo do trabalho, tá? E além disso, numa rápida pincelada, vamos mencionar como é que vai ficar a estrutura dessas tutelas de urgência no novo CPC, cujo projeto já se encontra em tramitação perante o Congresso Nacional, tá? Já saiu do Senado, agora foi para a Câmara, mas isso a gente vai tratar na próxima e quarta parte. Amigos, por enquanto era isso e até a próxima.